Em 2023, uma cidade no Arizona fez algo inédito. Scottsdale cortou o fornecimento de água para comunidades vizinhas. Não foi erro técnico, foi decisão política. Motivo: não há água suficiente para todos. O Rio Colorado, que abastece 40 milhões de pessoas, está secando. Represa Hoover, Lago Mead, Lago Powell, todos em níveis historicamente baixos. E enquanto residências enfrentam racionamento, a TSMC está construindo uma fábrica de chips que vai consumir 15 milhões de litros de água por dia. No mesmo estado, Arizona. Isso não é contradição, é prioridade, porque fabricar chips gera bilhões, e a água se tornou um recurso estratégico. Mais estratégico que petróleo, porque você pode substituir petróleo, mas não pode substituir água. E a guerra pela água já começou. Vamos começar pelo que ninguém fala. Data centers consomem água. Muita água. Não para beber, para refrigeração. Servidores processando inteligência artificial geram calor extremo. E a forma mais eficiente de resfriar é usando água. A Microsoft consumiu 5,6 bilhões de litros de água em 2022. Isso é equivalente ao consumo anual de uma cidade de 50 mil habitantes. O Google consumiu 5,2 bilhões de litros. A Meta não divulga números, mas especialistas estimam consumo similar. E isso é só para operações existentes. Com a expansão da IA, a demanda vai explodir. A OpenAI está construindo novos data centers. A Anthropic também. A xAI, de Elon Musk, está planejando um dos maiores data centers do mundo. Todos precisam de água. E aqui está o problema. Essas instalações estão sendo construídas em regiões que já enfrentam escassez hídrica. Arizona, Nevada, Utah, Novo México. Por quê? Porque essas regiões têm terreno barato, clima favorável para refrigeração passiva e incentivos fiscais. Mas não tem água suficiente. Em 2024, moradores de Mesa, Arizona, protestaram contra a construção de um data center da Meta. Argumento: nossa água está sendo vendida para resfriar servidores enquanto nossos jardins estão morrendo. A Meta construiu o data center mesmo assim. Agora, vamos falar da TSMC. A maior fabricante de chips do mundo está construindo 2 fábricas no Arizona. Investimento: 40 bilhões de dólares. Cada fábrica vai consumir aproximadamente 15 milhões de litros de água por dia. Juntas, 30 milhões de litros diários. E o Arizona está em seca severa há 23 anos. O Lago Mead, maior reservatório dos Estados Unidos, está com 27% da capacidade. Cidades estão sob racionamento. Agricultores estão perdendo licenças de uso de água. Mas a TSMC tem autorização garantida. Por quê? Porque fabricar chips é considerado prioridade de segurança nacional. O governo dos Estados Unidos precisa de chips para defesa, inteligência, infraestrutura crítica. E não pode depender de Taiwan. Então está subsidiando a construção no Arizona. Mesmo que isso signifique desviar água de residências e agricultura. Isso gera uma pergunta: quem decide para onde vai a água? Residências ou indústria? Comida ou tecnologia? A resposta está sendo decidida agora. E não está sendo decidida democraticamente. Deixa nos comentários. Você acha que a água deveria ser priorizada para a tecnologia ou para consumo humano direto? Agora, vamos ampliar a perspectiva. A China controla o Planalto tibetano. E o Tibete é chamado de Torre de Água da Ásia. Por quê? Porque lá nascem os maiores rios da Ásia. Rio Yangtze, Rio Amarelo, Rio Mekong, Rio Brahmaputra, Rio Indo. Esses rios abastecem mais de 2 bilhões de pessoas. Índia,
Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Tailândia, Camboja, Myanmar. E a China está construindo barragens. Desde 2010, a China construiu ou está construindo mais de 100 barragens no Tibete. Capacidade de armazenamento: 47 bilhões de metros cúbicos. Isso dá à China poder de controlar o fluxo de água para países rio abaixo. A Índia já está sentindo o impacto. O rio Brahmaputra, que abastece o nordeste da Índia e Bangladesh, teve redução de 30% no fluxo desde 2015. Motivo: barragens chinesas retendo água. Bangladesh está em alerta. Mais de 160 milhões de pessoas dependem desse rio. E a China pode fechar as comportas. Isso já aconteceu. Em 2017, durante uma disputa de fronteira entre China e Índia, a China suspendeu o compartilhamento de dados hidrológicos. A Índia não tinha informação sobre níveis de água. Resultado: enchentes repentinas mataram centenas de pessoas. A China chamou de problema técnico. Mas a Índia entendeu a mensagem. Água é arma. Água é o recurso mais essencial do planeta. E está se tornando arma geopolítica. Se você quer entender como isso vai afetar o futuro, não deixe de se inscrever e deixar o like. Esse conteúdo só existe porque você valoriza a informação de qualidade. Outro exemplo: o Nilo. Por 5.000 anos, o Egito dependeu do rio Nilo. 95% da população egípcia vive às margens do rio. Mas o Nilo nasce na Etiópia. E em 2011, a Etiópia começou a construir a grande represa do Renascimento etíope. Capacidade: 74 bilhões de metros cúbicos. A maior hidrelétrica da África. O problema: encher a represa leva anos. E durante esse período, menos água chega ao Egito. O Egito alertou: redução no fluxo do Nilo é ato de guerra. Em 2020, o presidente do Egito disse publicamente que todas as opções estavam na mesa, incluindo ação militar. Negociações mediadas pela União Africana falharam. A Etiópia encheu a represa unilateralmente. O Egito protestou, mas não atacou. Por quê? Porque a Etiópia tem apoio da China, que financiou parte da construção. E o Egito não pode arriscar confronto direto. Mas a tensão continua. E pode escalar a qualquer momento. Porque a água não é negociável. Sem água, não há agricultura. Sem agricultura, não há comida. Sem comida, há colapso social. E governos sabem disso. Então, o que isso significa? Significa que a água se tornou o recurso mais disputado do planeta. Mais do que petróleo. Mais do que gás. Mais do que minerais raros. Porque a água é insubstituível. E está acabando. Mudanças climáticas estão acelerando o problema. Glaciares estão derretendo. Aquíferos estão sendo esgotados. Rios estão secando. E enquanto isso, data centers estão consumindo bilhões de litros. Fábricas de chips estão desviando água de cidades. Países estão construindo barragens para controlar vizinhos. A guerra pela água já começou. Não é chamada assim, mas é. E nos próximos 20 anos, a ONU projeta que 700 milhões de pessoas serão deslocadas por escassez hídrica. Isso não é migração econômica. É migração de sobrevivência. A pergunta não é se haverá conflitos por água. A pergunta é quando. E se você acha que isso não te afeta, pense de novo. Porque cada vez que você usa a internet, cada vez que você processa algo com IA, cada vez que você usa tecnologia, você está consumindo água. Indiretamente, mas consumindo. E um dia, essa conta vai chegar.